Olá, boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, a construção de mais um vídeo. Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o momento exato em que Cristo deixará o céu para retornar aqui à terra, para reinar. E nós começamos com esta pergunta: até quando Cristo ficará no céu? Em outras palavras, qual será o momento exato em que Cristo deixará o céu para vir à terra, para reinar? Eu sou o professor Nathaniel, você é muito bem-vindo a este canal, ok? Se você ainda não é inscrito, eu gostaria que você pudesse fazer a sua inscrição, tá bom, meu irmão? E você também que começou a assistir esse vídeo, eu gostaria que você assistisse até o fim, ok, meu irmão? Um abração para ti. Vamos lá, nós vamos começar com a leitura de Atos 3:21. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada, ok? 3:21. Atos 3:21. É necessário que o céu o retenha até o tempo da restauração de todas as coisas, da qual, desde os tempos antigos, Deus falou por boca de todos os seus santos profetas. Ok, irmão. Aqui nós pretendemos também estabelecer um paralelo entre o ensino dispensacionalista e o ensino bíblico. Na medida que nós vamos fazendo este vídeo, que vamos desenvolvendo o nosso comentário, nós vamos estabelecer um paralelo. O que diz John Nelson Darby, que é considerado o pai do dispensacionalismo, por que não dizer o criador da teoria pré-tribulacional, que diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Pela primeira vez nós vemos este ensino nas obras de John Nelson Darby, que ali por volta de 1850, 1830, meados do século XIX. Ele era um teólogo e ele escreveu bastante, e nos seus escritos a gente vê claramente, pela primeira vez, este ensino de que a igreja não passará pela grande tribulação, mas será arrebatada para o céu. 7 anos antes de Cristo vir de forma visível, gloriosa e para todo o olho ver. Então, John Nelson Darby foi o primeiro a fazer, vamos dizer, a distinção em termos de tempo entre arrebatamento e parousia de Cristo. Para John Nelson Darby, o arrebatamento da igreja, de forma invisível, num abrir e fechar de olhos, acontecerá antes da grande tribulação, quando Cristo deixa o céu e vem até as nuvens, e de lá ele convoca a igreja para passar 7 anos no céu. 7 anos depois, obviamente, então a igreja que foi arrebatada volta com Cristo desde os céus para reinar aqui com Cristo durante 1000 anos. Em síntese, este é o ensino de John Nelson Darby, considerado o pai do dispensacionalismo. E é exatamente isso que os pré-tribulacionistas ensinam. Então, nós vamos estabelecer, na medida do possível, um paralelo entre o que diz o dispensacionalismo e o que diz a Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. O dispensacionalismo, os pré-tribulacionistas, eles dizem que Cristo, ele virá de forma invisível arrebatar sua igreja também, que será arrebatada de forma invisível, no abrir e fechar de olhos, e isto se dará antes da grande tribulação. 7 anos depois, findado a grande tribulação, então Cristo deixará outra vez, preste bem atenção o que diz Darby, o dispensacionalista, por que não dizer o que prega o dispensacionalismo, o que prega a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e, para sermos fiéis, a maioria das igrejas que são dispensacionalistas, ou todas as igrejas.
A maioria das igrejas aqui no Brasil, pentecostal, neopentecostal, igrejas batistas, a maioria são dispensacionalistas. E o dispensacionalismo ensina exatamente isso, que Cristo deixará os céus, ou o céu, duas vezes. A primeira vez, ele virá apenas até as nuvens. E de lá ele convoca a sua igreja para o acompanhar ao céu. E lá ele passa 7 anos com a igreja, festejando as bodas do Cordeiro. No final dos 7 anos, Cristo deixa o céu a segunda vez. Ok, irmãos? Repito, 7 anos depois do arrebatamento, Cristo deixa o céu outra vez. Então nós temos aí o que? 2 momentos em que Cristo abandona o céu. No primeiro momento, ele abandona o céu, ele deixa o céu para vir apenas até as nuvens. E de lá ele chama a sua igreja, a igreja é arrebatada para morar no céu e passa 7 anos. 7 anos depois, então Cristo deixa o céu com a igreja para vir reinar aqui na terra por 1000 anos. Agora vamos ver aqui, diante da Bíblia Sagrada, à luz da Bíblia Sagrada, até quando Cristo ficará no céu? Bom, antes de eu dar essa resposta biblicamente, eu quero só lembrar o seguinte, que em Atos capítulo 1, nós temos um momento em que Cristo foi levado ao céu. Ele foi subindo paulatinamente, e ali era um arrebatamento, ok? Professor, ali era um arrebatamento? Sim. Ali quando Cristo estava subindo aos olhos dos discípulos, de 500 irmãos, a partir do Monte das Oliveiras, ele foi subido, até que foi sendo oculto, ali era um arrebatamento. Como é que o senhor prova, professor? É só você ler em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Apocalipse 12, versículo 5, diz que a mulher deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o Pai, para o seu trono. Então, o uso que Apocalipse 12, 5 usa para o momento em que Cristo foi trasladado, levado para o céu, em Apocalipse 12, 5, é arrebatamento, ok? Com isso, eu já estou quebrando aqui a ideia de que arrebatamento necessariamente precisa ser instantâneo, invisível. Porque o arrebatamento de Cristo não foi instantâneo e muito menos invisível. Foi um arrebatamento aos olhos de todos. Ainda quero também lembrar aqui um outro arrebatamento que foi aos olhos de todos. Nós temos no Apocalipse capítulo 11 o arrebatamento das 2 testemunhas, que se crê ser Enoque e Elias. Bom, mas o que está em foco aqui é o arrebatamento. Lá está escrito que elas ouviram uma voz do céu, ouviu-se uma voz do céu, subi cá, e as 2 testemunhas, de forma ressuscitada, em corpos glorificados, foram arrebatadas, foram levadas, subiram ao céu. E elas subiram à vista de muitas pessoas. Ali foi um arrebatamento. E não foi um arrebatamento invisível, e muito menos instantâneo. O arrebatamento das 2 testemunhas foi aos olhos de todos os que estavam ali em Jerusalém. Todos os que estavam na praça da grande cidade viram as 2 testemunhas subir ao céu. Outro exemplo de arrebatamento aos olhos de todos foi o arrebatamento, ou pelo menos aos olhos de um, foi o arrebatamento de Elias. Elias foi arrebatado ao céu, foi levado ao céu. Rápido? Foi. A questão é, alguém viu? Viu. Eliseu viu o arrebatamento de Elias. Outro que nós temos é Enoque. Enoque foi arrebatado ao céu. E aí aqui é onde está a grande questão. Os pré-tribulacionistas, eles usam o arrebatamento de Enoque como um tipo do arrebatamento da igreja que será levada antes da grande tribulação. De acordo com os pré-tribulacionistas, Enoque ele foi arrebatado de forma súbita, invisível ao céu, de forma que ninguém viu.
Aí eles dizem que o arrebatamento de Enoque tipifica o arrebatamento da igreja. A grande questão é a seguinte: quando você lê Gênesis capítulo 5, está lá, se fala do arrebatamento de Enoque, diz que Enoque andou com Deus e não foi visto. O máximo que se diz é isso, que Deus o tomou para si. Mas lá não diz que Enoque foi tomado, e como se entende, arrebatado para o céu. Lá não se diz que Enoque foi arrebatado de forma abrupta, inesperada, e lá também não se diz que ninguém viu o arrebatamento de Enoque. Repito, quando você lê a narrativa de Gênesis capítulo 5, de forma alguma lá você vai ler que Enoque foi arrebatado de forma invisível, num abrir e fechar de olhos. São os pré-tribulacionistas que, no afã de encontrarem uma narrativa que justifica o arrebatamento pré-tribulacional, então eles criam essa imagem de que Enoque foi arrebatado no abrir e fechar de olhos e que ninguém viu o seu arrebatamento. Aqui nós já vamos derribar esta tese. Primeiro que a tradição judaica ela não diz que ninguém viu o arrebatamento de Enoque. Segundo, é mais fácil se provar que alguém viu o arrebatamento de Enoque do que não viu. Vamos lá. Se Enoque foi arrebatado no abrir e fechar de olhos e ninguém viu, como é que se ficou sabendo que ele foi arrebatado? Se ninguém viu, se foi no abrir e fechar de olhos, como é que se ficou sabendo que Enoque foi levado para o céu? Ninguém viu. Não é mais fácil que se crer que por que se registrou que Enoque foi levado para o céu? Porque alguém viu. A lógica é, por que se registrou, por que se escreveu que Enoque foi arrebatado para o céu? Porque alguém contemplou. Ah, professor, mas a narrativa não está dizendo que alguém contemplou. A narrativa está dizendo que alguém não viu? Não está. Então estou indo aqui pelo óbvio, pelo lógico. Assim como se viu o arrebatamento de Elias, assim também alguém, nem que tenha sido uma só pessoa, mas alguém viu o arrebatamento de Enoque. Ok, meus irmãos? Então, eu lhe mostrei aqui que não existe na Bíblia Sagrada um exemplo, não tem um exemplo só de alguém que foi arrebatado de forma invisível, de forma abrupta, que ninguém tenha visto. Não há um exemplo. Ok, irmão? Então vamos lá. A nossa pergunta é: até quando Cristo permanecerá no céu? Os dispensacionalistas dizem que ele permanecerá no céu até o momento de arrebatar a igreja. Então ele sai, deixa o céu, fica até nas nuvens e lá ele arrebata a igreja. E aí ele volta para o céu, 7 anos depois ele deixa o céu de novo. Agora, o que a Bíblia diz sobre o momento em que Cristo deixará o céu? Vamos lá? Atos 3, 21. É necessário que o céu o retenha até o tempo da restauração de todas as coisas, da qual, desde os tempos antigos, Deus falou por boca de todos os seus santos profetas. Ora, irmãos, a restauração de todas as coisas, ela acontecerá, ou pelo menos ela se iniciará, repito, a restauração de todas as coisas. O ponto de partida se dá no momento em que Cristo deixa o céu para vir à terra. E uma das coisas que será restaurada, entre as coisas que deverão ser restauradas na volta de Cristo, está a ressurreição dos mortos, dos santos. Entre as coisas muitas que há de ser restaurada na volta de Cristo, ou a partir da volta de Cristo, está a ressurreição dos santos. A ressurreição dos santos, eles ressuscitarão em corpos incorruptíveis. E os vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Este acontecimento está incluso na restauração de todas as coisas. Ok, irmão? Então aqui a pergunta é: até quando Cristo permanecerá no céu? Veja bem, é necessário que o céu o retenha
Em outras palavras, é necessário que ele permaneça no céu. Até quando? Até o tempo da restauração de todas as coisas, da qual, desde os tempos antigos, Deus falou por boca de todos os seus santos profetas. Aqui, o autor, o escritor de Atos, ele deixa muito claro que Cristo ele subiu para o céu e lá ele ficará retido até o momento da restauração de todas as coisas. Antes disso, Cristo não virá aqui. Antes da restauração de todas as coisas, Cristo não deixará o céu, irmãos. Isso é ponto. Grave bem isso. Antes da restauração de todas as coisas, Cristo não deixará o céu. Ok? Vamos aqui para o próximo ponto. Os pré-tribulacionistas, eu vou fazer questão sempre de estar lembrando isso para você. Os pré-tribulacionistas dizem então que Cristo deixará o céu em duas ocasiões. A primeira ocasião, como eu já falei, vem até as nuvens. Ele deixa o céu e vem apenas até as nuvens, e das nuvens ele leva a igreja para o céu. Na segunda vez, Cristo deixa pela segunda vez o céu para vir à terra com a igreja. Mas vamos ver se Cristo, o que diz Cristo sobre a sua vinda. Vamos aqui para João. João capítulo 14 e versículo 3. E quando eu for e tiver preparado lugar para vós, virei outra vez, ou novamente. Cristo diz, virei outra vez, virei outra vez, e vos tomarei, vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, em outras versões, para que onde eu estou, estejais vós também. O meu foco é esse aqui, virei novamente, ou outra vez, e vos receberei, vos tomarei para mim mesmo. Os pré-tribulacionistas, aqui eles dizem que está em foco o arrebatamento da igreja. Porém, aqui eu quero dizer para os senhores e senhoras que o arrebatamento da igreja nunca pode ser confundido com a volta de Jesus Cristo. Temos que fazer distinção entre arrebatamento da igreja e volta de Jesus. A volta de Jesus diz respeito ao momento em que ele deixa o céu para vir até a terra. Isto é volta de Jesus. Isso não é arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja diz respeito ao momento em que a igreja é tirada aqui da terra, reunida dos quatro cantos da terra, e é levada a encontrar o Senhor nos ares. Isto é arrebatamento. Repito, arrebatamento da igreja diz respeito ao momento em que a igreja é reunida dos quatro cantos da terra, com o auxílio dos anjos, conforme nós temos em Mateus capítulo 24, versículo 31, e também nós temos 1 Tessalonicenses capítulo 4, e versículo, você pode ler lá dos versículos 15 a 17. Ele fala do rapto, do arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja diz respeito ao momento em que a igreja é reunida dos quatro cantos da terra, com o auxílio de anjos, e é levada não para morar no céu, mas para encontrar Cristo nos ares. Conforme diz Paulo, e assim estaremos para sempre com Cristo. Isso é arrebatamento. Então temos que fazer uma distinção entre arrebatamento e vinda de Cristo. Outra coisa, os pré-tribulacionistas colocam o arrebatamento 7 anos antes da vinda gloriosa de Cristo. A Bíblia, ao contrário deles, bota a volta de Jesus Cristo primeiro. Primeiro Cristo deixa o céu. Quando ele ainda está nos ares, antes de ele chegar aqui na terra, ele envia os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, ou os escolhidos da igreja, dos quatro cantos da terra. E conforme diz Paulo, seremos arrebatados juntamente com os que estavam mortos e agora são ressuscitados, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares.
Então, o encontro da igreja com Cristo se dará nos ares. Antes que Cristo chegue aqui na terra, a igreja é arrebatada para lhe dar as boas-vindas. Este encontro também ele é mencionado por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, que diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de Cristo e à nossa reunião com Ele. Então, quando Paulo dizia a nossa reunião com Cristo, a reunião que ele tem em mente aí é o arrebatamento da igreja. A nossa reunião com Cristo se dará nos ares. Ok? Quero deixar mais uma vez bem claro. Os pré-tribulacionistas dizem que o versículo 3 de João 14,3 faz referência ao arrebatamento da igreja. Não é. Segunda vinda de Cristo ou vinda de Cristo é uma coisa. Arrebatamento da igreja é outra coisa. Repito, vinda de Cristo, quando Cristo diz, virei outra vez, ele não está falando do arrebatamento da igreja. É bem verdade que o arrebatamento da igreja se dará nesta ocasião, quando ele diz, virei outra vez. Mas não podemos confundir arrebatamento da igreja com vinda de Cristo. Vinda de Cristo ou volta de Cristo é uma coisa, arrebatamento é outra. Ok, irmãos? Então, o que me chama a atenção aqui é isso aqui que Cristo disse, ó. E quando eu for e tiver preparado lugar para vós, virei novamente ou outra vez. Cristo não diz, voltarei outras vezes. Os pré-tribulacionistas dizem que Cristo voltará duas vezes. Uma primeira, ele voltará invisível até as nuvens, conforme já expliquei. Na segunda, ele virá visível, Irmãos, este ensino ele é falacioso, ele é mentiroso. Desculpem, vocês pré-tribulacionistas que já me acompanham de algum tempo, vocês já conhecem meu posicionamento. Desculpem mesmo, mas eu não posso falar diferente. Este ensino ele é falacioso, ele é mentiroso. Não é verdade que Cristo deixará o céu duas vezes. Cristo virá apenas outra vez, ok? Vamos ler em Hebreus 9, aqui o nosso próximo texto é esse, ó. Hebreus, capítulo 9. O que Paulo diz aqui? Eu vou chamar de Paulo, o escritor. Hebreus capítulo 9 e versículo 26 a 28. Ó. Se fosse esse o caso, precisaria sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Mas agora ele se manifestou uma vez por todas, na plenitude do tempo, para remover o pecado mediante o seu sacrifício. E aqui preste bem atenção, daqui para diante. E assim como o ser humano está destinado a morrer uma só vez, preste bem atenção, assim como o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois haverá o juízo ou o julgamento, olha aqui a comparação de Paulo, versículo 28. Assim também, Cristo, tendo sido oferecido uma única vez, que Paulo faz referência no versículo 26, para tomar sobre si os pecados de muitos, haverá de aparecer segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Irmãos, aqui é o apóstolo Paulo quem está dizendo que Cristo aparecerá uma segunda vez. Não sou eu, irmão Nataniel, não sou eu. Quem está dizendo é o apóstolo Paulo. Assim também, Cristo aparecerá uma segunda vez. Os pré-tribulacionistas dizem que Cristo aparecerá duas vezes. Uma invisível para arrebatar a igreja para o céu e a outra visível com a igreja. Este ensino ele é carente de versículo bíblico. Repito, este ensino ele não tem fundamento bíblico, meus queridos. Este ensino ele é falacioso. Ele é mentiroso. O ensino bíblico e verdadeiro é este que eu acabei de ler, que diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para tomar sobre si os pecados de muitos, haverá de aparecer segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Pergunto para você, de acordo com a Bíblia Sagrada, quantas vezes Cristo ainda aparecerá? Uma só vez. Quantas vezes Cristo deixará o céu?
uma só vez. Está escrito em Atos 3, 21. Está escrito em João 14, 3. Voltarei outra vez, e vos receberei, vos tomarei. Professor, mas aí Cristo está dizendo que nos tomará, que nos levará para o céu. É você quem está dizendo. Cristo não disse, vos tomarei para o céu. Não. Quando ele diz, vos tomarei, o sentido de Paulo, ali, quando Cristo diz, e vos tomarei, é no sentido de casamento. Assim como, eu quero ler aqui para os senhores, assim como José tomou a Maria como esposa, o sentido é esse. Cristo tomará a igreja para ser a sua esposa. Assim, repito, como Maria tomou, ou José tomou a Maria para esposa, é só você ler que esse sentido de tomar, receber, no grego nós temos aqui, em João 14, 3, receber, vos receberei, ou vos tomarei, nós temos, paralepsomai, paralepsomai. Esta mesma palavra nós encontramos em Mateus 1, capítulo 1, versículos 20 e 24. Lá é dito em referência a José e Maria. José tomou a Maria. É este o sentido de e vos tomarei. Vos tomarei para quê? Para as festas, para as bodas, para o casamento. No momento em que Cristo voltar, ele tomará a igreja para ser a sua esposa. É isso que Cristo está dizendo. E as bodas do Cordeiro, irmãos, elas serão aqui na terra e não no céu. As bodas do Cordeiro, elas serão celebradas, o casamento entre Cristo e a igreja, a sua união mística, será celebrada aqui na terra. Veja que o anúncio da chegada das bodas do Cordeiro acontece após a queda dos poderes da Grande Babilônia, após, vamos dizer, a queda do sistema ímpio, após a queda do anticristo, após a queda da besta e do falso profeta. Só você ler no capítulo 19 de Apocalipse, aí você pega os versículos 7 a 9. Você vê ali um anúncio das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro diz respeito ao casamento de Cristo com a igreja. E este momento nupcial, nós estamos espiritualizando, este momento em que Cristo tomará a igreja por esposa, isso acontecerá quando Cristo deixar o céu para vir à terra. E as bodas, elas serão celebradas aqui na terra. Durante 1000 anos, as bodas serão celebradas. E se você preferir, jogue para toda a eternidade. O certo é que as bodas do Cordeiro, pelo menos elas se iniciarão com os 1000 anos, em que Cristo estará aqui na terra com a sua igreja governando as nações. É só você ver Apocalipse 12:5, que Cristo com vara de ferro regerá as nações. Aí você vê Apocalipse 2, 26, 27, que ao que vencer eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Apocalipse 5:10 diz que nós reinaremos sobre a terra. Ok, meus irmãos? Então está cheio de versículos que mostram que Cristo reinará aqui na terra com a igreja sobre as nações por 1000 anos. Nisso consiste as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas ou estão chegando as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se ataviou, já se preparou. É isso que nós lemos em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9. O anúncio é feito sobre a chegada das bodas do Cordeiro. Os pré-tribulacionistas dizem que as bodas do Cordeiro acontecem 7 anos antes da grande tribulação. Ao contrário, as bodas do Cordeiro elas terão lugar após a grande tribulação. As bodas do Cordeiro só terão lugar após a grande tribulação. Esta é a verdade, queridos. Então vamos aqui. Mateus capítulo 28, vamos aqui ler isso aqui. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28.
olha o que Cristo diz aqui. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. E depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste bem atenção para esta leitura aqui do versículo 20. Ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei. E eis que estou, no presente, estou convosco todos os dias, até o fim da presente era. Em outras versões diz, até a consumação do século. Ok? No grego, para consumação do século, nós temos aqui, no grego nós temos o seguinte, sinteleias tu aionos, consumação das eras, ou da era ou do século. Bom, esta consumação da era, ou fim do século, até a consumação do século, esta consumação do século, ela se dá com a parousia de Cristo. No momento em que Cristo deixar o céu, conforme nós temos em Atos 3:21, João 14:3, no momento em que Cristo deixa o céu para vir reinar aqui na terra por 1000 anos, nesse momento se dá, ou pelo menos tem início, a consumação do século, irmãos. Neste momento tem início a consumação do século. Ok, queridos? É neste momento. Então, o que eu quero dizer para vocês? É prometido que a igreja ela ficará aqui na terra até a consumação do século. Porque Cristo diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso que Cristo está dizendo. Em outras palavras, Cristo promete estar com a igreja aqui na terra até a consumação do século. Bom, só para eu lhe provar que esta expressão consumação do século tem a ver com a parousia de Cristo, quando ele vier para reinar aqui na terra por 1000 anos, eu quero te convidar para lermos em Mateus capítulo 13. Olha o que diz aqui. Mateus 13, versículo 39. 13:39. E quem os semeia é o diabo. A colheita é a consumação da presente era, ou seja, a consumação do século. Ok? A consumação do século ela está atrelada, ela está ligada à parousia de Cristo. O momento em que Cristo vem para separar, tirar o trigo do meio do joio. O joio ele deve permanecer no meio do trigo até a segunda vinda de Cristo. Você sabe o que isso significa? Que a igreja ela não será retirada, ela não será arrebatada até a consumação do século, meu irmão. Esta é a verdade. Você lê ainda em versículo 49 e 24:3 de Mateus, que você vê uma referência à consumação do século. Ok, meu irmão? Se você gostou desta explicação, ok, querido? Eu gostaria de que você compartilhasse este vídeo, este trabalho. Ok, meu irmão? Compartilha esse trabalho. Bom, que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.